começar o combate. Não, minha voz é linda, né? Perfeita. Eu também acho. Por que eu fui ser professora? Porque eu amo. Mas eu podia ser cantora. Eu acho Né? que não. O que você acha? Anitta chora. Não chora? Eu também acho. Ele fica com muito recalque. Por que choras, Beyoncé? Também acho. Aqui, outra também que assim, ó. Isa, não? Ah, Ia pedir assim, Carol, me ensina. Por favor. se Isa te ouvir cantar, ela fala, não, gente, eu vou parar porque... Porque aquela ali é a dona da voz. Olá, seja muito bem-vindo ao Verbete. E hoje, Carolina, explica pro pessoal que cenário é esse. Dentro do carro, gente, domingo, entendeu? Domingou, né, amigo? Domingo. É. Gente, agora a nossa vida é assim, a gente já vai ali buscar minha mãe e aí a gente já pensa, vamos gravar pro Verbete? Isso o mesmo. que eu não sei, mas a gente vai gravar. Vai gravar. Nós vamos bater um papo aqui sobre a nossa vida com língua portuguesa na escola. Eu sei que tem muita gente aí, amigo, que não gosta de língua portuguesa, a gente já conversou sobre isso aqui, mas existem algumas razões para as pessoas não gostarem, tá? E a gente vai conversar sobre isso. Eu vou dar a oportunidade para ela fazer umas pegadinhas comigo, umas perguntas de língua portuguesa repentinas, vamos ver se eu consigo responder. Você pode fazer, amigo? Aquelas coisas que você tem dúvidas, manda para mim. Ok. Só que para esse povo embarcar nessa viagem aqui com a gente, antes de tudo, o que eles têm que fazer? Fala aí. Tem que... aprendi. A gente não pode dar o... Curtir e dar o like. Dar like. Tudo é a mesma coisa, são sinônimos. É. Né? Tá. Então primeiro, inscrever. Né, gente? Primeiro inscrever, dar o like, ativar o sininho, né? E comentar. E compartilhar com os amigos. Isso mesmo. Tá valendo aquela regra nossa, gente. Se você gostou, compartilhe com 2 amigos. E se não gostou? Com 5. Inimigos. Então a gente vai lá agora. Vamos ver se a gente consegue chegar lá vivo, né, amigo? Isso que mesmo. é que o motorista... O motorista desce. Então vamos lá. Carolina, vamos conversar. Vamos. Primeiro, eu vou te fazer essa pergunta. Eu quero que você seja honesta sobre língua portuguesa, tá? Beleza. Você gosta de língua portuguesa? Pode falar a verdade, não fica agradando ninguém, não. Beleza. Gosto. Tá. Gosto. Quando eu faço essa pergunta, eu quero que as pessoas sempre falem que não, pra eu ter uma razão, explicar pra elas porque que elas deveriam gostar. Porque na verdade, quando a pessoa fala que não gosta de língua portuguesa, ela não gosta da gramática. Da gramática. Ela não gosta do ensino de língua nas escolas e por aí vai. Mas língua portuguesa é a nossa língua materna, né, gente? O tempo todo a gente utiliza a língua portuguesa para se comunicar, então a gente tem que gostar. Bom, eles não gostam, são das regras, né, amigo? Muitas regras gramaticais. Será que não é isso? Porque a escola passou a chamar isso de língua portuguesa, né? Mas a língua portuguesa é o nosso código, é por meio dele que nós nos comunicamos diariamente. Então, não tem nem muita essa opção de não gostar, de não gostar. Então vamos lá. Sabendo que a língua portuguesa é mais do que o que a escola ensina, né? Eu queria te perguntar, como que foi a sua vida com a língua portuguesa dentro da escola? Porque nós sabemos que antigamente o ensino era mais tradicional, a gente aprendia tudo de língua portuguesa por meio de frases, com os nomes. Por exemplo, você se lembra de que é uma oração subordinada? Oração subordinada, assindética, tem um trem assim? Aí você é coordenada. Coordenada, tá. Isso aí tudo eu aprendi. Sim, mas você sabe hoje, então você não aprendeu. Então tá bom, não aprendi. Você estudou, eu estudei. Isso. Verdade. Que é diferente, né, gente? Estudar e aprender. Ô amigo, e também, eu me lembro, não sei qual série, qual ano, né? Porque hoje é ano, não é série mais, né? Enfim, que os verbos a gente conjugava todos. Eu ando, tu anda. Eu ando, tu anda, Olha, eu tenho uma ressalva com o verbo em relação a isso, porque nós somos agora de um ensino menos tradicional, enfim. Mas eu não sei, eu acho que essa conjugação verbal tinha seu lugar, igual tabuada, sabe? Matemática também não é decoreba, mas tem coisa que você tem que decorar. Você tem que decorar. Eu acho que o fato de a gente conjugar verbos ajudava muito. Muito, né? Então, hoje a gente tem muita dificuldade de ensinar verbos para os alunos porque a gente não dá mais a conjugação. É verdade.
Enfim, mas era outra visão. Funcionava para aquela época, não sei se também se funcionaria para hoje, não. Tá. Me fala, amigo, tem uma coisa que eu gosto muito de falar a respeito, é dos professores, né? Eu tenho muitas lembranças boas de professores de português. Você tem de algum? Tenho, duas. Quem? Fala pra nós. Aparecida Almeida, ela nem mora mais aqui em Itabira, ela foi minha professora, amigo. Acho que 7º ano na FID. E a outra é a Aparecida Pinto Coelho, que foi minha professora no 1º, no 2º e no 3º ano. Entendi. Realmente eram muito bons, né? Outra coisa que eu quero te perguntar, teve alguma fase, assim, da sua aprendizagem, assim, com língua portuguesa que te traumatizou? Você falou, ai meu Deus, porque matemática eu tive, vou jogar real. Eu não, né, amor? Matemática, gente, eu tenho pânico de matemática. Agora, amigo, olha, eu falo isso com todos os meus alunos. Eu fui reprovada, né, no 3º ano do ensino. Nossa, que vergonha, você foi reprovada. Fundamental 1, e adivinha 3º qual ano? matéria? 3º ano? Eu fui também, porque era a antiga 4ª série. Não, antiga 3ª série, que era a 4ª série. É o 4º ano de hoje. Não. Peraí. O 3º ano hoje é o segunda série. Mas eu fui reprovada na 3ª série, que é o 4º ano de hoje. Tá. Eu fui reprovado na 4ª, na que é 4ª, 5º, isso. Adivinha, amigo, em qual disciplina? Matemática. Vocês acreditam, gente? Graças a Deus, tá? Porque minha mãe falou assim, não, ela é muito imatura, eu fui reprovada e depois aqui, olha. Funcionou. Pra mim, funcionou. Eu não sei se a reprovação funcionou, mas a gente vai crescendo. Maturidade. Aprender matemática, eu não aprendi. Gente, se toda hora mudar de ângulo é porque o celular tá caindo e a gente não tem suporte, não. Aqui, deixa eu ver o que mais. Então você tem professores que você se lembra deles positivamente. Não é pra falar nome, não precisa nem te falar isso, óbvio, né? Mas tem algum professor que te marcou negativamente? Nossa, quando eu lembro de português, eu me lembro desse professor. Que legal. Tem não. Que legal. Olha, eu tive excelentes professores, gente, de língua portuguesa. Inclusive, eu fiz letras inspiradas... Por causa de uma, né? Que é a Graciele, que é minha colega de trabalho hoje. E depois da Graciele, eu tive uma outra professora eu tive ótimas, né? Mas assim, que se destacam. Eu tive uma professora na graduação, a Graça Lima, que eu sempre tô citando aqui. Incrível, dispensa comentários. Gente, eu não a conheço, mas assim, já admiro só de tanto que ele fala. Nossa, eu falo muito. Muito, gente, você tem noção de quanto que ele fala dela. Graça é muito inspiradora, ela é muito competente, sabe? Eu sempre falei que quando eu crescer eu quero ser igual a ela, que ela é ele fenomenal. Fala muito, muito. Toda vez que a gente vai falar de alguma coisa de português, sabe? Da graduação, até mesmo do mestrado, né, amigo? Sim. Ele fala da Graça Lima. E Graça Lima tem uma importância muito grande também na minha formação, sabe? Eu fico muito feliz, porque é bom a gente ter memórias de pessoas que te marcaram positivamente, né? Que contribuem, né, pro seu crescimento. Isso é muito bom. É verdade. Agora me fala uma coisa, tem alguma questão assim da língua portuguesa que você fala assim, não, esse eu nunca consegui aprender, ou eu não sei o que de fato isso significa? Algum conceito? Deixa eu ver. Eu tenho muita, sempre eu tenho que voltar no dicionário, são aquelas palavras com C cedilha, sabe? Isso tem regra? Tem. Convenção ortográfica que chama. Esse som C que a gente tem, por exemplo, na palavra você, ele se faz com a letra C sem necessidade de cedilha, certo? Cidade. Veracidade. Esse som C se faz aí no I sem necessidade da cedilha, certo? Agora, em palavras como maçã, se eu tirar a cedilha, como é que vai ficar? Macan. Tá vendo? Então, em algumas palavras, algumas vogais exigem a cedilha para fazer esse som de C. São as vogais A, O e U. As vogais I e a... Nossa, peraí, amigo, só prestar atenção. Complicado, né? Vou voltar.
Algumas vogais exigem a cedilha para fazer esse som de C. Lembra quando a professora mandava a gente falar as sílabas? Mame, mi, momu. Aí como é que ficava do C? K, C, Si, Co. Tá vendo? Então a gente não falava assim, era K, Co, Cu. Ah, é K, Co, Cu. Porque você não podia falar K, Que, Ki, Co, Cu. Verdade. Então pro E e pro I você não vai usar nunca cedilha. Outra coisa também, eu me lembro dessa regra. Casa, quando é Z e quando é S. Sim. Quando tem duas vogais, é S, não é isso? O S entre vogais tem som de Z. Isso em alguns casos, não. Por exemplo, a palavra azia é com Z. Ah, é, com Z. Tem alguns casos, por isso que eu escrevi asilo. Asilo, o asilo. Ai, meu Deus, gente. Quem viu o último vídeo lá do Eu Nunca, né? É. O último sabe que eu já escrevi asilo com Z. Asilo com Z no quarto. Enfim. Never mind. Mais o quê? Que mais que você se lembra assim? Crase. O uso das crases, da crase. Nossa, né? já ia falar isso? Já. Caramba. Já. Olha, Carol, crase, eu até costumo falar para os alunos que crase é um negócio trivial. Aí outro dia no nosso vídeo a gente discutiu isso. É trivial pra gente, né? O aluno não. Mas crase é uma coisa, é o seguinte, gente. Primeira coisa, crase não é aquele acento virado para a esquerda, como algumas pessoas falam. Crase é a junção de dois As. Dois As, isso eu aprendi com você também. E eu aprendi mais ainda com Graça Lima, a gente tem que dizer que é a junção de dois sons iguais. É o som da preposição a mais o som do artigo a. Pra gente não ter essa repetição a na língua, a gente resolve esse problema com acento grave, indicador de crase. Que aquele acento virado para a esquerda se chama acento grave. Muita gente chama de crase. Crase é o processo, é o fenômeno que acontece lá, né? Como que eu sei se uma palavra tem crase? Eu tenho que conversar com o termo regente, que é a palavra que vem antes, e com o termo regível, que é a palavra que vem depois. Para que exista qualquer possibilidade de crase, eu tenho que ter uma palavra que exige a preposição a e uma palavra que admite o artigo a. Por exemplo, o verbo Vou a cavalo. Isso. Quem vai... Não, a cavalo não. A cavalo é masculino. Isso. Mas, por exemplo, quem vai a algum lugar, certo? Isso. Então o verbo ir já é um indicativo de crase, porque ele exige a preposição a. Aí você precisa ver se a palavra que vem depois admite o artigo a. Palavras femininas admitem o artigo a. Então, vou à rua. Quem vai a algum lugar. Então o verbo exige a preposição. Rua admite o artigo a. Eu posso falar a rua. A rua, a casa. Eu posso, não posso? Então nesse caso tem crase. Porque é o a da preposição que é exigida pelo verbo, mais o a da palavra rua. Que é o artigo. Amigo, outra coisa, por exemplo, eu estava fazendo minha prova hoje lá na sua casa de manhã. Você estava dormindo, porque ele dorme. Graças a Deus. Né? Aí eu estava formulando uma questão. Aí era venda a prazo e venda à vista. Bom, venda à vista tem. Porque vista é feminino. É porque isso aí é uma locução adverbial. As locuções adverbiais no feminino sempre vão ter crase. Agora, a prazo não. Não. Isso. À vista, às vezes, à direita, à esquerda, sempre vai ter essas locuções sempre vão ter crase. É uma regra básica. Quem guarda isso daí... Acabou. Aliás, a gente tem isso na prova de terça-feira, nos alunos aí. Viram, né, Se bem que esse vídeo vai cair depois. Depois, né? Esse vídeo vai ser postado depois. Isso. Não tem jeito. Não tem jeito. Então a gente vai dar uma pausa aqui pra abastecer. Aí depois a gente volta e continua a conversa. Quero ver se você vai ter mais dúvida, mais alguns comentários, tá? Pode deixar. Aguarda aí, gente. Bom, amigo, agora a gente vai mudar de assunto. A gente vai falar, não é de português, mudar de assunto de português, né, gente? É de redação, pode ser? Pode. O Enem, o gênero é o dissertativo argumentativo, correto? Então, a gente tem que começar fazendo uma introdução, depois o desenvolvimento e, por último, a conclusão, né? No desenvolvimento, a gente tem que ter como que chama? Não é tese, não. Você sabe, você tá dando aula de redação. Não é tese, não, é tese. Deixa não. Eu falar. Fala. Você sabe muito de redação. É? Minha filha, analista, né? Vai tirar meu emprego, não. Ai, Jesus. É o seguinte, o dissertativo e argumentativo são tipos. Tipo dissertativo e tipo argumentativo.
Mas agora a gente já chama até de gênero, porque a prova do Enem, o gênero da prova, dissertativo e argumentativo, por causa do formato, da função, enfim. Mas são dois tipos. Isso significa que o tempo todo no seu texto você tem que dissertar e argumentar. Certo? Ok. Eu gosto de falar para os meus alunos que você tem introdução, desenvolvimento e conclusão, mas eu gosto de chamar cada parte da redação de lugar. Porque na redação, principalmente do Enem, que você tem só 30 linhas, você tem que estruturar, planejar bem o seu texto para ficar tudo certinho no seu devido lugar. A introdução é o lugar onde você apresenta uma tese, que é a sua ideia sobre o tema. Então você vai contextualizar o leitor para falar, né, qual que é o tema da redação e já colocar o seu ponto de vista. Então a introdução é o lugar de fazer isso. O desenvolvimento é o lugar onde você vai desenvolver as ideias no sentido de fundamentar a sua tese. Então se eu falei, por exemplo, que a violência doméstica no Brasil tem que acabar porque ela tem consequências graves, eu vou trazer elementos que comprovem isso. E eu tenho, assim, a quantidade de teses que tem que ter, não? Não, tese é uma só. É uma só. É o argumento. É argumento. A tese é a ideia que você vai defender sobre o tema. Eu sou favorável ou não, eu penso que tem que fazer alguma coisa ou não. Beleza. E o argumento? Os argumentos, como você só tem 30 linhas, existem várias formas de escrever um texto dissertativo argumentativo. Mas como você só tem 30 linhas no Enem, por exemplo, você tem que estabelecer. Então, a minha sugestão é 2 argumentos. Você pode fazer até com 3, mas o legal são 2 para não ficar, as ideias não ficarem muito fragmentadas. E outra coisa, esses 2 argumentos, na conclusão, eu tenho que falar dos 2 argumentos? Você não tem que falar, não. É assim, a conclusão, existem 3 formas de concluir um texto, dissertativo e argumentativo. Você pode reforçar a sua tese, ou seja, o que eu afirmei lá na introdução, eu vou reafirmar embaixo para mostrar que eu estou certo. Você pode fazer um resumo dos argumentos, aí sim. Você fala, diante do que você discutiu, você traz o resumo dos 2 argumentos. Mas o Enem exige que você proponha uma solução. Isso. Então, no Enem, a conclusão é o lugar de propor solução. Então é na conclusão que tem que propor a solução. Há alguns caminhos e você consegue fazer a proposta ao longo do texto, sabe? Eu não indico muito, porque você tem que... O que mais te avalia no Enem é a argumentação. Então você tem que explorar muito a argumentação. A argumentação, que é no desenvolvimento, né? Tá. E deixa a proposta de solução para a conclusão. Ok. E já dá pra gente tirar bem, tá? Já dá pra gente tirar bem, fechou. Mas assim, o que eu sempre falo com os alunos, gente, a estrutura de redação você consegue explicar em meia hora, amigo, sério. Você não precisa todo dia falar de estrutura. É bom retomar, né, pra corrigir as falhas, mas se a pessoa não lê, se a pessoa não tiver em repertório, não adianta. É isso que eu já ia falar pra vocês. Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo, tá, amigo? Quando eu fui fazer vestibular, tem pouquinho tempo. 50 anos. Pouquinho tempo atrás, assim. Amigo, eu não gostava de ler, fui fazer a redação, né? Amigo, eu tirei o mínimo. O mínimo, sabe? Eu acho que eles não zeraram porque eu fiz uma prova fechada muito boa. Porque é mínimo que eu tirei. Foi um fracasso. Foi um fracasso, gente. Primeiro que tinha que falar sobre Madre Teresa de Calcutá ou Princesa Diana. Enfim. Mas na época, eles estavam, né? Elas estavam no... Enfim. Então, aí, o que eu fiz, amigo? Quando eu fui fazer o concurso para a Prefeitura de Itabira, tinha redação. Gente, eu estava grávida da minha filha Analice. Minha mãe, ela me via, eu acho que ela enxergava em mim a redação. Que ela me entregava. Carolina, leia esse artigo aqui de tal revista. Não é artigo não. Reportagem. Uma reportagem da revista Isto É. Agora leia da revista Veja. Estado de Minas. Sabe aquelas opiniões das pessoas? Amigo, eu lia o tempo inteiro. Eu fazia redação, gente, todos os dias. Aí, fiquei 3 meses, sabe? Estudando. O que aconteceu, amigo?
Em 20 eu tirei 18. Gente, mas era assim, ó. Minha mãe chegava em casa, ela me via, Carolina, redação, era assim. É, porque você pode saber toda a estrutura, as técnicas, mas se você não tiver repertório, você não sai. Não sai, não adianta. Agora nós vamos finalizar esse vlog, que a gente já tá chegando aqui à casa da minha mãe. Mas, antes eu quero fazer um desafio, lançar um desafio aqui. Ai, Jesus amado. É coisa de matemática, né? Não. Ai, Se Jesus. fosse, não teria menor graça. Toda a graça do mundo, né? Lógico. Ó, você sabe que nossa língua tem algumas palavras quase impossíveis de se falar, né? Aham. Você sabe qual é a maior palavra da língua portuguesa? Lógico que eu sei, meu filho. Sabe? Você faz, lógico. Então manda. Quero... Anticonstitucionalissimamente. Olha, você arrasou. Obrigada. Falou muito bem, mas não é esta a palavra. Não é essa? Não. Como assim, Brasil? Ó, esta palavra já foi a maior. Nós temos uma palavra agora com 44 letras, se eu não me engano, ou 46. Vou colocar aqui para as pessoas. E é nova assim, né? Acho que foi 2005, 2006 mais ou menos, que essa palavra surgiu. Que é o seguinte. Ai, meu Deus. Eu vou falar, quero ver você repetir. Pneumo ultramicroscópico silicovulcano coniótico. Pneu o quê? Pneu o quê? Ótimo. Pneumo ultramicroscópico. Pneumo ultramicroscópico. Deixa eu falar primeiro. Tá. Pneumo ultramicroscópico silicovulcano coniótico. Misericórdia. Pneumo ultramicroscópico. Não. Microscópico. Microscópico. Silicovulcano coniótico. Pneumo ultramicroscópico. Entendeu depois? Silicovulcânico. Não é vulcânico, não. Vulcano. Vulcano coniótico. Coniótico. Misericórdia. Depois você fica falando que delta, que é o cão, não é não, tá? Filho, é fácil, é isso aí, ó. Eu falo, pneumo ultramicroscópico, tá silicovulcano coniótico. Que lindo. Aqui, gente, ele deve ter pensado nesse vídeo. Olha a sacanagem, porque eu dormi na casa dele hoje. Sabe que horas que ele foi dormir? Umas 2 horas da manhã. Ele deve ter pensado, deve ter ficado aqui, ó, até 2 horas decorando esse negócio. Não, aí, minha tá? filha, eu aprendi essa palavra na faculdade. Pois então, mas eu assim, tive que repetir 100 vezes, tive. Aí, viu? Olha o recalque vindo. Desviei, tá? Então. Eu acabei de ver uma placa com ele de português ali. Aí, ó, viu, Tava gente? escrito assim, Barão de Cocais a tantos quilômetros. Tava com crase, né? E não tem. Porque quilômetros é palavra masculina. E também tinha um numeral antes. Tá. Bom, você não conseguiu, né? Desafio. Acabou de perder o prêmio de R$1 milhão. Tá vendo, gente, ó? E a gente vai finalizando por aqui, gente. Tomara que tenha sido uma ideia boa, né? Interessante a gente fazer esse vlog do nada, assim. E comentem, tá, gente? Se vocês gostaram, curtam. E o próximo vídeo, a gente volta aí no próximo vídeo com Josiane, né? Isso trazendo mesmo. Coisas bem legais pra gente discutir. Isso mesmo. Beijo, gente. Beijo, gente. Até mais. Tchau.